Shalom, bom dia. Bom dia para você que está aí firme e forte junto com a gente, nesse propósito de 24 horas de oração, de adoração ao nosso Deus. Bom dia para você que é do dia, e mesmo que você não é tão do dia assim como eu, você está cedinho aqui diante do Senhor para orar e para buscar a face de Deus, é prova de disciplina e de amor leal. Enquanto o Alexandre está aqui me ajudando na parte digital da coisa, eu quero convidar você nessa manhã a adorar a Deus. A Deus com o seu sacrifício, adorar a Deus com a sua vida, também com seus lábios. Oi, pastora Sueli. Oi, pastor Isaías. Ei, Martinha, tudo bem, Ei, amor? Bom tá bem, minha dia, tudo princesa? bem? Nossos convidados Tudo de bem. honra, povo de Deus que está com a Amém. gente. Esse é o pastor Amém. Isaías, essa é a pastora Sueli. E eles vão estar conosco na próxima hora, na próxima live que faremos, já iniciamos. E antes de entrarmos propriamente dito no tema e antes de orarmos, eu quero convidar você a adorar. E eu queria pedir à pastora Sueli que fizesse um Amém. louvor à capela, o louvor que Deus colocar no seu coração, para entronizarmos o Senhor nessa manhã na nossa vida, nessa atmosfera, com uma adoração ao nosso Deus. Você Amém. pode, Sueli, fazer isso por nós? Estou com Posso sim. saudade de te ouvir adorar. Amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Amém, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Obrigada, Amém. Senhor, muito obrigada pela tua presença. O Senhor é bondoso, o Senhor é bom para nós. Muito obrigada. Amém. Amém. Gente, vocês que estão aí chegando agora, que não sabe, fui pego de surpresa, o que que eu estou fazendo aqui, o que que a pastora Sueli e o pastor Zé estão fazendo do lado de lá. Então, nós chegamos agora, estamos nessa próxima escala de oração, meditando sobre um princípio da palavra, mas antes da gente entrar no tema dessa meditação, eu preciso explicar o que que a gente está fazendo. E nós estamos praticando um princípio de abertura de portal pela oração. Nós temos entendido já há alguns anos e esmiuçado o princípio de abrir portais dentro do nosso posicionamento em oração. Então, em Salmo 24, o salmista invoca a presença do Senhor e ele entende isso de uma forma tão misteriosa, mas tão profunda, e ele declara, e ele invoca o Senhor, ele diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. E nós entendemos que a abertura de portal, ela é feita através da oração. O nosso Deus é um Deus que governa todas as coisas, que tem todo o poder, mas ele não mete o pé na porta e entra, né? Ele precisa de legalidade para operar no nosso meio, nessa atmosfera, e a legalidade, porque ele é um Deus de legalidade, ele não trabalha na ilegalidade, e a legalidade que Deus tem
para se fazer presente no nosso contexto, na nossa vida, é através da oração. E quando Deus trouxe essa revelação ao pastor, e quando ele foi impulsionado pelo Espírito para compartilhar conosco dessa visão, isso mudou a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, né? Isso traz a nós um nível de poder que não é nosso, mas um nível de poder que nos faz enfrentar e ficar de pé nas nossas guerras. Então, para você que está chegando agora, que não sabe o que está fazendo, que estava zapeando aí as lives e parou aqui, eu quero te dizer que nós estamos orando. E o nosso projeto é orar por 24 horas pelo Congresso de Cura do Bálsamo, com o tema da ansiedade, e, e é isso que nós vamos fazer. Eu Amém. quero dar a oportunidade da pastora Sueli e do pastor Isaías se apresentarem, falarem um pouco de vocês, mas vocês já são bem conhecidos, bem famosos, mas Oh, vai que tem Deus. alguém aqui que não te conhece, né? Então, eu vou te dar a oportunidade de se apresentar e falar um pouco do trabalho de vocês. Amém? Amém. Podem começar por quem quiserem, se for o pastor Isaías, fiquem à vontade. Pode, amor. Lindos, graça e paz. A gente está feliz por essa oportunidade. Meu nome é Isaías. A gente, pela misericórdia de Deus, pastoreia a igreja Monte Sião, Igreja Apostólica Monte Sião, aqui em Carapina, em Serra. Essa graça que Deus tem nos dado, essa oportunidade. Nós estamos andando com o pastor Jucimar há 18 anos já. Então, é uma boa caminhada, né? E a gente está feliz por estar participando, estar junto, contribuindo, mas mais do que tudo, recebendo e bebendo dessa paternidade, desse amor de Deus, desse pastoreio, desse zelo que o pastor de cima tem conosco, oferecido pelo esse ministério tão lindo e tão agraciado por Deus, que é o Bálsamo de Gileade. Então a gente se sente feliz, né? Sou casado com essa mulher, agora dia 30 de maio a gente vai completar 28 anos de casados, Uau. uma alegria, um presente de Deus. E nós temos 2 filhos, o Mateus e a Rebeca. Essa é a nossa família e é isso que eu tenho para dizer. Deus Amém. abençoe. Amém. Eu estou muito feliz. Para mim é maravilhoso estar com os irmãos aqui. É mais um desafio do Ministério Bálsamo para mim. Eu gosto muito desse povo. Falei com a Marta o quanto eles adoram me desafiar. Eu sou um S e fui convidada para fazer a minha primeira live. Então, eu quero te contar, irmão, que essa é a minha primeira live. E eu estou nesse desafio com muita alegria, porque eu vejo como um tempo novo de Deus para as nossas vidas, um tempo de desafio mesmo, de crescimento mesmo. E a gente está aqui para poder cumprir e trazer para o coração de cada irmão, dos nossos irmãos que estão aí conosco, uma palavra de Deus para esse tempo, né? Como a Marta colocou muito bem, o Espírito trouxe ao coração do nosso pastor, para a gente estar falando sobre essas ferramentas que vão nos ajudar nesse tempo. Um tempo de muita dificuldade, mas a gente tem ferramenta, essa é a parte boa, né, Martinha? E aí a gente vai estar Sim. usando isso, vai estar conhecendo, vai estar sabendo como lidar com tudo isso. Então, para mim é uma bênção. Nós pastoreamos ali, mas estamos ligados com esse ministério. O Ministério Bálsamo tem sido um ministério que tem nos ferramentado e tem trazido para a gente muitas verdades de Deus. E é isso que a gente veio fazer aqui hoje, compartilhar com você dessas verdades que o Senhor tem trazido para nós nesse tempo. Amo vocês. Já tem 18 anos que a gente está junto, né? Meu 18 anos, Deus. Martinha. Muito Nós tempo, estamos né? maduros, né? Oh, meu Deus. Glória a Ô, Deus. Oh, meu Marta, Deus. registro nosso amor. Oi? Registro nosso amor, nosso carinho por você, por Alexandre, por seus Amém. filhotes. Vocês são Tá muito bom? queridos Amamos por muito nós vocês. Eles também. são um presente Amém. pra gente. Amém. Amém. Gente, trazendo um pouco agora o princípio que nós vamos trabalhar nesses próximos minutos, nós vamos trabalhar o princípio da filiação celestial. E o texto base que nós estamos usando é Mateus 6, de 9 a 15, quando Jesus, antes de dar seguimento ao processo, né, de sacrifício, de entrega, ele deixou para a gente um segredo.
uma chave, né? A gente está falando de portais, um segredo e uma chave para vencer as nossas guerras, para permanecer de pé, que foi a oração. A oração do Pai Nosso é um modelo. Os seus discípulos não sabiam orar e eles pediram para que Jesus os ensinasse. E de cara, o princípio que ele é trabalhado é o princípio da filiação, quando ele começa já a oração falando Pai, Pai Nosso, né? E a gente pensando nisso, por que será que de tantos princípios o Senhor Jesus já começou a oração chamando Deus de Pai, trazendo essa paternidade para dentro da oração? E o quanto que saber disso, o quanto que deixar Deus trabalhar isso na gente, vai fazer com que as nossas orações sejam bem-sucedidas, sejam eficazes. E é muito profundo, eu tenho experimentado muito disso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas sem a parte teórica do tipo teológica. Vamos falar sobre o que a gente tem experimentado na nossa vida prática, né? Eu posso dizer para vocês de mim que eu sou uma antes e a outra depois dessa verdade, do aprender a orar de verdade, que há alguns anos atrás foi trazido a nós. E o quanto que a paternidade de Deus tem me feito conquistar aquilo que eu preciso conquistar em Deus e para Deus. E eu não consigo me ver operando com saúde e de forma eficaz sem esse princípio. Então, como eu sei que vocês também são desses, eu queria, eu queria que vocês falassem sobre isso, mas na vida de vocês eu tenho uma pergunta para fazer. Próximo fim de semana não, mas no final de semana o final do mês de abril, nós vamos estar trabalhando no congresso de cura o tema da ansiedade. E eu queria linkar esse tema da ansiedade com paternidade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte, para você que está com a gente nessa live também, pense sobre isso. Você acha, pastora Sueli, pastor Isaías, que a ansiedade, quando a gente deixa ela tomar conta, ela rouba a nossa paternidade? Ela tem esse poder de roubar a nossa identidade filial? Acham isso, sim ou não, e por quê? Com certeza. Rouba sim. Né? A ansiedade é um mal que nesse tempo ele pegou de cheio e entrou com toda a força. E tem se roubado a nossa paternidade, tem se deixado a gente, muitas pessoas atordoadas, né? Porque a questão de pai, a questão de você saber que você tem alguém que cuide de você, que supre você, nesse tempo faz toda a diferença. E quem não tem as ferramentas, quem não tem o ensino, quem não tem essa segurança em Deus, sofre e sofre muito. E numa boa, a minha opinião pessoal, Satanás ele tem, vamos dizer assim, no contexto para ele, desfrutado disso, Uhum, né? Zombado. Né? Mas graças a Deus que Deus tem ferramentado um povo, tem ajudado um povo. E nessa circunstância, porque a gente aprendeu que a circunstância não é a nossa visão é a fé, é confiar em Deus. Graças a Deus que a gente tem recebido ferramenta para isso, para sossegar a nossa alma. Mas sim. com certeza tem roubado. Sim, Vo- eu concordo, sim. Pode Não, falar, pode meu falar. amor. Não, não, pode falar. Pode, eu Uhum. quero te ouvir, pode falar. A ansiedade, ela nos atrapalha e nos atrapalha muito, né? E quando a gente fala de paternidade, Martinha, a gente está falando de alguém que está disposto a cuidar de nós. Foi isso que Jesus nos ofereceu. Jesus Uhum, nos ofereceu uma relação íntima com o nosso Pai Celestial, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Soberano, não só isso, mas também nosso Pai, né? O que é uhum, maravilhoso de se saber. E quando você sabe disso tudo, você consegue sentir confiança, porque a palavra Pai por si só já traz para a gente uma sensação muito gostosa de cuidado, de proteção. Mas como a gente veio de família disfuncional, né? Nós viemos dessa família disfuncional e muitos de nós sofremos
com as dificuldades lá atrás com o nosso papai, que de alguma forma tentou, se esforçou para cuidar de nós, mas em vários momentos não conseguiu responder a muitas expectativas nossas. E Uhum. isso fez com que nós crescêssemos e com muita ansiedade, tentando controlar. E o fato da gente carregar essas feridas, essas dores, essas dificuldades advindas lá da nossa família disfuncional, acaba fazendo com que a nossa relação com Deus também seja dessa forma. A gente acaba Uhum. ficando ansioso com um Deus que já disse que a gente não precisa se preocupar com coisa alguma, né? Sim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Mateus fala sobre isso, né? Sim. É, Paulo escrevendo aos Filipenses, se eu não me engano, agora que está muito cedo, eu posso estar trocando as ideias aqui, mas de manhã normalmente eu estou ainda meio que dormindo, É, eu mas também eu vou me acordo arriscar assim. dizendo que está lá em Filipenses, e Paulo fala que se Deus nos deu Jesus, que era o melhor que ele tinha, como ele não poderia nos dar, juntamente com Jesus, Paulo diz assim, todas as coisas. Então, ele meio que Uhum. confronta a gente não precisa ficar dessa forma, nós não precisamos andar ansiosos por coisa nenhuma, porque se Deus nos deu Jesus, o seu melhor, o seu filho, o seu amor, né? Por que ele não nos daria outras coisas? Que para nós também é muito importante, deixando Sim. claro que tudo que é muito importante para mim e para você, Martinha, para o nosso Deus é muito importante, para o nosso Pai em especial, né? Porque é Sim. disso que estamos tratando nessa manhã. Essa relação onde Jesus nos convida a se relacionar com Deus de forma íntima e profunda. E a palavra Pai, por si só, já é uma bela oração, né? Uma grandiosa oração. Verdade. Você acha que a gente conseguiria relacionamento profundo com Deus fora do ambiente de oração? Acha que é possível isso? Não, é muito complexo. É o nosso tempo de bate-papo, essa é a oração, né? Sim. É o nosso tempo de intimidade. A gente precisa desse tempo quando nos aproximamos de pessoas e queremos ser íntimas dela. E com o pai Uhum. não é diferente, né? Esse Uhum. meu tempo onde eu deixo tudo e fico com ele e bebo dele, porque eu vim dele, ele é a minha fonte, eu preciso voltar lá o tempo inteiro para estar bebendo. Então, eu preciso desse momento com Deus, a oração é de suma importância, porque é lá, Marta, que eu posso chorar e ser a Sueli que eu preciso ser. Faz Uhum. sentido? É lá Claro. que eu posso me derramar e eu vou diante desse Deus que agora Jesus me apresenta como Pai e eu aceito como Pai, porque tem isso também. Eu preciso querer ter essa intimidade que Jesus me oferece, me dando Sim. Deus para ser meu Pai. Tem muito filho que não aceita ser paternizado, não é verdade? É Mas verdade. nesse caso eu decido que o Senhor é meu Pai, e agora quando eu vou diante desse Deus, eu vou diante dele como meu Pai, me dando a oportunidade de ser muito íntima, de me mostrar, de chorar, de falar, inclusive das minhas emoções, dos meus medos. Ontem eu estava conversando com uma irmã, né, que nesse tempo que a gente está vivendo, esse tempo difícil, nós temos atendido algumas pessoas e essa irmã, em especial, ela está vivendo um momento muito difícil porque o marido está internado com coronavírus, né? E a gente está vivendo esse momento de dificuldade. E eu falei para ela sobre ela poder ir diante do Senhor e contar para o Senhor que ela está com medo. Senhor, eu estou com medo, mas eu confio em você. Eu sei que no final vai dar tudo certo e que você decidir acerca disso vai ser o melhor para nós nesse tempo. Mas pode contar que você está com medo. Porque eu vi quando ela disse, pastora, eu sinto algumas coisas que eu não consigo entender, me dá uma confusão na mente. E eu disse para ela, princesa, vai diante do Senhor e seja transparente e diga, pai, eu estou morrendo de medo. E pode Sim. chorar, pode ser você diante dele, pode subir no colo dele mesmo, porque é nosso pai, sabe? Lugar de encostar, de deitar, de chorar, de ser você mesma, Marta. Então, a gente precisa da oração para poder trabalhar essa intimidade. Ela é muito necessária. Amém. Pastor Isaías, eu sei que você deve ter um monte, né? Mas eu Oh, queria que meu você me Deus. contasse, assim, em breves palavras, uma experiência pessoal sua com essa paternidade. Quando você viu Deus respondendo a uma fragilidade sua, uma necessidade sua, e ficou claro que aquela resposta
era cuidado paterno de Deus a respeito de você? Você poderia nos dar a honra de nos contar uma história sua dentro desse Nossa, princípio, desfrutando? tá aqui pulando do meu coração, né? A experiência assim foi muito rica para mim de aprendizado, uma coisa que a princípio quando eu recebi foi algo assim, eu não parei para pensar muito, porque é uma coisa quase que corriqueira na nossa vida como pastor, né? Uhum. Que depende de Deus, que vive da fé, né? Então, assim, foi muito rico. Logo no início dessa situação que a gente está passando, dessa pandemia louca que a gente está vivendo, eu cheguei na igreja, estava tendo culto, né? E uma discípula nossa me entregou, falou assim, pastor, lá na cozinha tem um pão e no freezer da geladeira eu coloquei peixe lá. Então, quando terminar o culto, não esqueça de levar. E eu falei, tá bom, muito obrigado, né? Eu orei por ela, abençoei e vim. Mas quando eu estava chegando aqui no condomínio, no nosso condomínio aqui em casa, o Espírito me tocou muito. E Deus falou assim, eu cuido de você. Eu cuido de você, então ouve isso. Com pão e peixe. Né? Estou te dando pão e peixe. E aquilo assim foi muito forte na minha vida, eu compartilhei com a Sueli, né? E foi está sendo muito rico para nós nesse tempo, né? Já Deus nos preparando, né, para esse tempo, dizendo assim, "Olha, não se preocupe não, né? Não fica ansioso não, né? Eu cuido de você." E tem sido assim a nossa vida, graças a Deus. Eu acredito na vida de quem confia, dos pastores, dos líderes, dos irmãos, da Sim. Igreja de Jesus nesse tempo, né? Que Deus ele traz para nós. Então, foi uma experiência assim muito rica e que tem todo dia, quando quer apertar, quando um botão quer ser acionado no meu coração, entendeu? Deus fala, eu cuido de você. Eu já te Amém. avisei, eu já te mostrei que eu cuido. Então, Uau, sossega. Isso tem sido um alívio, um alento para mim. uau, uau. Tremendo. É, eu gosto de pensar na oração, como a Sueli falou, como se fosse um lugar, né? E às vezes a gente quer receber paternidade, já identificamos que temos um problema, eu preciso de um pai, beleza. Identificamos que temos um problema, queremos esse pai, Uhum. mas a gente não quer gastar tempo com esse pai. A gente quer o benefício que a paternidade pode nos dar, né? Uhum. Acho trazendo para um exemplo simples, a gente quer o sobrenome do pai, porque isso nos coloca numa posição de honra, né? Queremos o sobrenome, o destaque, mas a gente quer usar outros caminhos para isso, né? Ou a gente quer ficar, entre aspas, também encostado na oração e no mover do outro, do irmão, Sim. mas não tem a fórmula mágica, né? Enquanto a gente não experimenta dentro desse lugar chamado oração, paternidade de Deus, isso vai ser só teoria. E na hora que a Uhum. crise vem, a gente não consegue acessar o poder do princípio, porque é só teórico, né? Sim. É só. E às vezes a gente consegue até conduzir pessoas para desfrutar dessa paternidade, mas nós mesmos não conseguimos desfrutar, porque não queremos gastar tempo, ou porque não queremos resolver nossa orfandade, mas isso é tema para outra live, né? Sim. Não queremos resolver nossa orfandade, não queremos resolver os Caíns que moram dentro de nós, né? A rebelião que está aqui em algum canto, esperando só um momento para florar. Uhum. Então, eu vejo com muita alegria, com muita gratidão, quando Deus quer nos tirar desse lugar de orfandade, porque em Deus nós Sim. temos tudo. E parece só uma frase de efeito, né? Um jargão de culto de domingo. Mas não é verdade, né? Com Deus realmente nós temos tudo. E a gente, como a Sueli falou, a gente não desfruta porque a gente não deixa, por causa dessas Uhum. raízes de orfandade e de rebelião, né? Então a gente se desespera porque lá no fundo, a gente não tem a convicção de que somos cuidados.
E pensar que Jesus, ao nos ensinar a orar, a primeira coisa que ele disse para nós é que se nós não tivermos isso bem resolvido, nossas orações não serão eficazes. Isso dá um, epa, lascou, né? Eu Desse preciso jeito, resolver isso para que a minha oração se torne eficaz, para que eu consiga êxito nas minhas guerras, nas minhas pelejas, né? E o interessante é que esse princípio, só esse, ele é base para todos os outros, né? Sim. A filiação, ela coloca num lugar de suprimento. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava ministrando para mim o amor dele, filial, como arma de defesa. Porque lá em Salmo, o salmista Davi diz assim: seu amor é meu escudo, né? Uhum. A fidelidade do Senhor é meu escudo e broquel, ou seja, a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor é uma arma que me defende. E aquilo impactou Sim. muito meu coração quando Deus falou comigo: filha, meu amor é sua arma de defesa. Então, para você, guerreiro que está nos escutando, o amor leal de Deus, a paternidade de Deus é seu escudo protetor. Você pode se esconder nesse amor, nesse lugar de proteção, de coração paterno de Deus. A última pergunta que eu queria fazer nesse tempo, antes de orarmos, é para vocês dois, e aí vocês discutem aí quem vai falar primeiro. É a seguinte: você acha que a falta desse princípio bem resolvido dentro da gente, é, na nossa vida diária, no nosso cotidiano de oração, nos roubam as vitórias em nossas guerras? Você já teve uma guerra, entre aspas, perdida, e depois você percebeu claramente lá na frente que perdeu aquela guerra por ausência desse princípio praticado? Sim. Por independência, né, Martinha? Seria Uhum. isso. Esse não se render para se deixar ser cuidado por esse Deus que quer cuidar da gente, que quer ser o nosso Pai, né? Então, Uhum. essa independência que a gente traz, porque, de novo, volto lá, nós viemos dessa família disfuncional, que por mais que os nossos pais tenham, de alguma forma, se esforçado para cuidar da gente, nós trazemos essas dores, essas feridas, e junto disso tem essa independência, que é um comportamento adâmico que a gente traz, né, desde Sim. sempre. Nós herdamos isso, infelizmente, nós trazemos isso e a gente precisa o tempo inteiro lutar contra isso para poder Uhum. aceitar esse amor que é incondicional, que é uma outra coisa também muito estranha para a gente, É, porque nós viemos de famílias onde nós tínhamos que pagar por esse amor. Então, é muito estranho quando a gente vê Jesus oferecendo o Senhor para a gente, dizendo, quando você for falar com Yahvé agora, com o Pai Celestial, chama de Pai. Né? Não só mais uhum. de Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, mas chama de Pai, Ele é seu Pai. Então, é estranho para a gente, porque a gente fica com aquela sensação, e o que eu tenho que fazer para receber esse amor todo que esse Deus está me oferecendo? Porque nós viemos dessa família onde nós tínhamos que pagar por isso. E era Sim, estranho, a gente não sabia, não sabe lidar com isso ainda. A gente está ainda resolvendo essas questões dentro de nós. E aí entra o que a gente aprende sobre princípio. Você conhecer só o princípio não é o suficiente. Você é precisa verdade, praticar o princípio, é né? verdade. Tiago nos confronta acerca disso, para a gente não só ser ouvinte da palavra, mas também ser praticante da palavra. Então, a proposta Uhum. é: a gente precisa de verdade receber isso, aceitar esse amor de Deus. E por que que Deus me ama? Porque Ele decidiu me amar. Não tem um Uhum. motivo. Ele é amor e Ele quer fazer isso. E eu preciso estar aberta a isso. Mas aí Sim. eu tenho que lidar com toda essa demanda interna, essa Uhum. demanda que nós carregamos, essas dores que nós carregamos e fazemos essa transferência para Deus. Eu vou trazer um exemplo muito claro. Eu sou um S, né? E vim de uma família onde tive um pai desão de todo tamanho, muito voltado para resultado. A maioria dos meus irmãos, todos, a grande maioria, é DS, DI e C. E eu sou a Szinha perdida e mais um outro S que tem por O lá. dó. E esse desão, né, com Ai, aquela história Jesus. de eu trato os meus filhos e educo todos da mesma maneira, educou o S
Sim. debaixo de um superego punitivo que pressionava, que exigia. Marta, que estranho achar que Deus me amava sem eu precisar fazer nada. Como foi difícil para mim. E eu estou na igreja desde os 7 anos, vou falar igual os meninos que a gente vê por aí, né? Nunca saí, Uhum. nunca liguei, enfim. Estou na igreja desde os 7 anos, mas eu costumo dizer que tem 18 anos que eu vivo de verdade um relacionamento com o Senhor Jesus. Por quê? Porque eu precisei aceitar esse amor incondicional que o Senhor me oferece. Eu não sabia lidar com ele, porque eu Sim. sempre precisava dar resultados claros para o meu pai. E hoje eu entendo que ele me cobrava isso porque era uma característica do temperamento dele, mas até então eu não sabia lidar com essa demanda. Era muito Uhum. ruim para mim. Eu Uhum. precisei de entrar em um dos nossos programas de cura, e se você estiver pensando, eu também sinto isso, não consigo receber esse amor de Deus, eu quero te indicar, assim que a gente sair da quarentena, ache um programa de cura para você e Amém. faça um bom programa de cura, porque você vai conseguir entender. Hoje eu consigo olhar para trás e ver aquele homem que tentou me educar dentro do que ele sabia, né? Sim. E que exigia de mim coisas que estavam ligadas às características do temperamento dele, mas que me fez muito mal e que durante muito tempo atrapalhou a minha relação com Deus. Eu Uhum. precisei aceitar essa relação e volto a dizer, dentro desses 18 anos para cá, eu consegui me relacionar, eu tive uma experiência muito gostosa com Deus dentro de um dos nossos seminários, onde Deus de verdade me paternizou e eu senti essa cura de Deus, ele ainda faz isso comigo o tempo inteiro, né? A experiência que eu tive, eu não sei se dá tempo, nós estamos com um tempo legal aí. Eu te dou 5 minutinhos para você contar essa experiência, porque eu 5 ainda quero ouvir a minutinhos, experiência do né? Isaías, depois a gente vai orar. Isso. Então, o que aconteceu? Eu vim com essa pressão toda, pensando dessa forma, com dificuldade de receber esse amor que é totalmente incondicional, e sempre achando que eu precisava pagar a Deus por isso, né? Uhum. E já participando do programa de cura, vivendo esse tempo, me relacionando com os meus irmãos e ouvindo esse princípio, entendendo desse princípio, recebendo essas verdades, em um dos nossos seminários eu tive uma experiência muito linda com Deus. Eu vivi um momento na minha infância onde eu tinha saído com meu pai, eu saí com meu pai uma vez só. E foi um dia muito especial esse dia que eu saí com meu pai sozinha, porque nós éramos em muitos, a gente sempre estava saindo juntos. E nesse dia ele me convidou para sair sozinho. E eu lembro que quando eu fui com ele para a praia, lá eu tive aquela coisa de criança, fiz uma bela de uma pirraça, e ele, sem paciência, se afastou e me deixou. E eu me senti muito insegura naquele dia. E eu lembro que eu rodava naquela praia procurando alguém para me salvar daquela sensação de eu fiz uma coisa errada e agora estou sendo deixada porque o meu pai está aborrecido comigo. E essa experiência foi muito marcante para mim. Dentro de um dos nossos seminários, eu me vi exatamente nesse lugar, nessa praia, aonde eu era deixada porque eu tinha feito uma pirraça e meu pai se afastava para longe, e eu olhava para um lado e para o outro procurando alguém para me aquietar, para cuidar de mim, porque eu estava me sentindo insegura. Só que dessa vez, dentro da experiência, a praia não estava mais cheia, eu não estava com uma sensação de estou perdida nesse lugar, porque eu Uhum. via uma única pessoa. A praia agora estava vazia e eu via uma única pessoa que era o Senhor vindo na minha direção. E ele vinha rapidamente na minha direção, aqueles pés claros, aquela roupa linda que ia tocando na areia e fazendo aquele caminho, né? E Que ele vinha até a delícia. minha direção e aquela mão grandona pegava a minha mãozinha de menininha que estava perdida e ele dizia: a partir de hoje, você não vai mais sentir isso, eu sempre vou estar com você. E isso trouxe para mim algo muito maravilhoso, uma certeza de que essa paternidade é real e eu confio nela. E todas as vezes, Marta, porque a gente tem a alma, todas as vezes que a Sim. minha alma fica mexida, nesse momento mesmo que a gente está, em que a nossa alma está o tempo inteiro, debaixo de alguma pressão, ouvindo notícias difíceis, eu lembro, Senhor, nós temos uma praia onde a gente anda de mão dadas, e ela é muito grande, e a gente vai embora, e com você eu me sinto segura nesse lugar. Então, eu sempre tenho esse lugar para onde correr, esse lugar de Uhum. apoio, porque esse pai fez isso comigo, né? Mas está tudo muito Uhum. ligado à relação que eu aceitei, ter com esse Deus.
Amém. Pastor Isaías, queria ouvir um pouquinho de você e também preciso te dar pouco tempo para a gente poder orar, mas eu queria ouvir de você, que eu perguntei, acha que a falta desse princípio na nossa vida diária de oração nos rouba as vitórias? Você já teve alguma roubada que lá na frente você percebeu, poxa vida, se eu tivesse desfrutado da paternidade de Deus, isso aqui eu não estaria passando por isso. Você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar conosco? De algo que você deixou Tem, de receber porque você não conseguiu romper naquele momento e desfrutar da paternidade de Deus? tem. Assim, rapidinho, só para Uhum, entender, eu venho de uma família muito disfuncional, né? E o meu pai, ele não foi criado pela mãe, na verdade, quando ele nasceu, a mãe morreu no parto dele. uhum, O meu avô, no caso, não aguentou, logo porque ele tinha um outro irmão mais velho e esse irmão ele morreu na roça, uma cobra mordeu, alguma coisa assim. Esse menino morreu. O pai do meu pai não deu conta, largou ele com o tio e foi embora. E eu cresci a minha infância vendo meu pai trabalhando fora, sim. né? Meu pai vinha em casa uma vez por semana, de 15 em 15 dias, e eu quase não via meu pai. Então eu, com 8 anos, virei dono de mim, né? Minha mãe, um monte de filho, trabalhava para ajudar também fora, e eu Uhum, virei dono de mim. Com 11 anos já trabalhava, já me sustentava. Então imagina onde eu fui parar, né? As minhas emoções estavam toda detonada. Então eu virei sim. dono de mim e conhecia Deus, nasci lá já crente, já, né? Minha mãe, meu pai, tudo certo, mas paternidade, esse cuidado, esse tempo, assim, ficou muito distante. Porque, na Uhum, verdade, depois eu passei, depois de muitos anos, já agora recente, eu entendi da síndrome de pai do pai. Então, eu com 11 anos, eu já cuidava da minha família, eu ajudava meus pais, né? sim. Então, eu não tive esse carinho, imagina, né? Mas o que que eu vejo? Que no longo desse caminho, Deus colocou muita gente para me paternizar, né? É Eu me desse lembro, eu jeito. criança, eu com meus 13, 14 anos, teve um senhor, ele era gerente da Caixa Econômica, entendeu? Ele falou assim, olha, eu vou colocar você lá no banco para trabalhar comigo lá. E ele falou comigo, eu me lembro dele falando isso comigo. Ele falou assim, olha, tem muito menino que começou comigo lá e hoje eles já são caixa, já são gerentes. E você é um menino trabalhador, um menino honesto, já tem te analisado, né? E nessa época eu vendia jornal, entregava jornal para ele, né? E então já tinha alguns anos e eu ganhava bastante dinheiro. E o que que acontece? Eu não quis, eu não aceitei, Ah, né? Por causa das minhas dores e umas meu certas coisas Deus, mais. ô dó. E passou muito isso, né? Teve um outro que queria que eu fosse para São Paulo gerenciar uma empresa com ele, aprender com ele. E eu não fui. Então, sei, esse tempo de paternidade, cuidado passou, né? Então, eu perdi muita coisa nesse tempo de querer ser cuidado, por causa da síndrome, por causa das enfermidades, né? Hoje Uhum, eu estou aprendendo, né, a beber dessa paternidade, né, dessa sim. comunhão, de ir para Deus e falar bem assim, olha, assim, o Senhor é meu Pai, o Senhor cuida de mim. Né? Então, a sua pergunta, eu estava pensando um tempo atrás e compartilhei com algumas pessoas, quantos homens de Deus passou na minha vida, né, para dizer assim, olha, eu vou cuidar de você. Eu bebia um pouquinho aquilo que eu conseguia beber, mas não o abundante, né? Uhum, Então, esse relacionar de ver Deus como Pai, de ir diante dele, falar assim, olha, eu posso beber de você, eu sou cuidado de você, entrar debaixo das asas dele, entendeu? Foi muito difícil para mim e tem sido um desafio, né? Então, sim, perdi muita coisa por falta desse relacionar com Deus, né? De verdade, de beber dessa paternidade, de beber desses cuidados, desse zelo, e entender que é a mão dele cuidando de mim, mas ao mesmo tempo perdoando meu pai, sabendo que ele cuidou bem da gente, tudo que ele pôde fazer, ele fez. Ele não foi um pai ruim, um pai carrasco. Ele uhum, só não bebeu. Então ele não sim. recebeu, como não tinha, entendeu? Então Não assim, tinha para dar, né, verdade. não tinha para dar. Gente, nossa, a gente falaria disso uma tarde inteira, porque É esse tema verdade. é lindo
E assim, eu tô amando ouvir os testemunhos de vocês, porque conheço vocês há muito tempo, mas sem muita intimidade, porque a gente está Sim, sempre, né, se vendo nos congressos. Correto. sim, E a bom. paternidade de Deus foi muito ministrada ao meu coração através da sua vida, pastor Isaías, quando você foi a Israel conosco nas nossas caravanas. Mas isso é outro tema de outra live. Nossas Outra lá. caravanas têm sido um laboratório muito lindo, muito profundo para eu ser curada em paternidade de Deus e ver você naquele lugar desfrutando como um menino, naquela caravana até hoje. Eu me lembro de você chegando no pier do Mar da Galileia, pulando como um menino, e porque nós somos meninos, né? Os Não é? filhotinhos Sim, amados de Deus. Queria pedir a crianças do Senhor. vocês para a gente trazer agora para esse tempo de oração, orar dentro dessa revelação, dentro desse princípio, colocando diante do Senhor o nosso Congresso, colocando diante do Senhor o nosso país, o nosso estado. Queria pedir que pastor Isaías e pastora Sueli tirassem 0 e 1 aí, para decidir quem vai começar primeiro, porque faltam 15 minutos, 18 minutos, 17 minutos para o nosso tempo terminar. E eu quero tirar uns 15 minutinhos para a gente estar orando, então vocês vão estar orando, 5 minutos para cada um, depois eu tomo o tempo e a gente ora mais um pouquinho e encerra, tá bom? Vamos orar? Amém. Você que está nos Pai vendo, que lindo. está nessa live conosco, curve sua cabeça, se analise aí o quanto você já perdeu em Deus, o quanto você deixou de desfrutar por falta desse princípio praticado ou sabido, conhecido. Se resolve com Deus, pede perdão se for o caso, mas não deixa não de receber paternidade de Deus nessa manhã, amém? Vamos orar. Amém. Pai lindo, nós te amamos. Muito obrigada. Nós queremos te agradecer porque nós temos o Senhor Ai, decidiu nos Deus, amar. O Senhor verdade. nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor e nos fez Amém, um contigo. Somos os seus filhos e nós aleluia, conseguimos sentir seu amor em meio a tanta pressão, a tanta angústia, a tanta verdade, Deus. aflição nesse mundo onde nós peregrinamos. Nós conseguimos sentir o seu amor. O Senhor nos disse que não nos deixaria órfãos e nós acreditamos na tua palavra, ela é fiel e verdadeira. E nós Amém, decidimos acreditar nas tuas verdades e não no que estamos vivendo nesse tempo, sentindo nesse tempo. Nós acreditamos que o Senhor é fiel em tudo que fala. E nós decidimos, Senhor, nesta manhã, beber mais um pouco da tua paternidade. Nós decidimos receber desta paternidade. Nós amém, queremos agora amém, correr para o teu colo. E eu quero te amém, pedir, Pai, que o Senhor Jesus. vá de encontro a cada um dos nossos irmãos, aonde eles Sim, estiverem Deus. agora, consolando seus corações, Sim, respondendo às sim, suas necessidades. Nós oramos para que sim, eles sejam Jesus. encontrados agora nesta manhã, para que o Senhor os toque, para que o Senhor os cure, para que o Senhor os liberte. Nossos irmãos que Sim, estão Deus. aflitos, Sim, preocupados, Deus. Senhor, Sim, Senhor. ansiosos por esse tempo difícil que estamos vivendo, mas a Sim, tua palavra nos diz Jesus. que o Senhor não nos deixaria sozinhos. O Senhor nos avisou Amém. de toda essa situação que estamos vivendo neste momento, nada é novo para nós, É porque o verdade, Senhor, Deus. com a tua palavra, nos avisando que nós passaríamos por aflições, mas que o Senhor estaria conosco nessas aflições. E nós Amém. acreditamos nisso, nós decidimos acreditar, Senhor. Nesta manhã, Amém. junto com a pastora Marta, junto com Isaías, junto com os nossos queridos, Pai, nós te pedimos para que o Amém, Senhor faça Jesus. intervenção por nós, teus filhinhos, neste tempo. Sim, Pai querido, Deus. Pai de amor, nós precisamos da tua intervenção. Nós precisamos que o Amém. Senhor cuide de nós cada dia mais. Nós precisamos que o Senhor cuide dos nossos irmãos. Nós precisamos que o Senhor nos sustente. Nós precisamos que o Amém. Senhor Amém. nos coloque de pé a cada dia, a cada manhã. Nos chame, Senhor, nos levante das nossas camas com força para continuar andando, para Sim, continuar Deus. guerreando, para continuar, Senhor, cumprindo a missão que o Em Senhor nos nome de chamou para cumprir. Jesus. Eu oro por todos os meus irmãos que estão se sentindo agora cansados, enfraquecidos, desanimados. Eu oro por eles agora, papai, para que o Senhor os sustente, para que Amém. eles sintam, Senhor, a tua presença nesta manhã e para que eles tenham a Amém, certeza da Jesus. vitória que nós encontramos em ti, no teu Amém. colo, no teu carinho, neste teu amor tão incondicional, tão maravilhoso que o Senhor nos dá.
Eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço por essa oportunidade. E eu te peço, fica conosco e nos abençoe no nome santo de Jesus. Amém. Deus de Abraão, nós oramos a Ti com gratidão. Pai, quanto andávamos perdidos, quanto andávamos, Senhor, resolutos, independentes, na verdade. Ó Pai, perdidos, Senhor. Mas o Senhor nos encontrou, o Senhor fez um caminho, Senhor, para cada um de nós. E hoje, Senhor, nós podemos beber dessa paternidade, desse cuidado. Sim, Senhor. Até mesmo cuidar, ajudar, Senhor. Isso é fenomenal. Isso é poderoso demais, Senhor. Apesar de muita responsabilidade, Senhor, mas é a Tua misericórdia, a Tua graça, é o Teu Espírito nos encontrando, nos renovando. Sim, Ó, Pai, fazendo um novo tudo em nós, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de buscar o Senhor. Obrigada, Pai. Sim, O profeta Oséias, se não me engano, ele disse, buscai ao Senhor e vivei. É tempo de buscar, Senhor. Essa aflição que nós estamos passando, essa dor, Senhor, que não é o Brasil, não é o Espírito Santo, Senhor. É o mundo inteiro, Senhor, que está passando. Ó, Pai, dá para a gente refletir e voltar para Ti. É tempo de voltar para o Senhor. Pai, para que o Senhor nos tire desse lamaçal, para que o Senhor nos tire dessa dor. Ó Pai, para que o Senhor nos tire, Senhor, dessa perseguição maligna, que não é só a coronavírus que está, Senhor, atingindo. Ó Pai, mas é uma classe de demônios que tem atuado, porque tem achado brechas, Senhor. Nós falamos de brechas hoje aqui. Ó Pai, tem encontrado lugar, Senhor, as mentes enfraquecidas, murmuração, reclamação, falta de discernimento. Ó Pai, salva-nos, Senhor. Salva, Senhor, a Tua igreja, salva o Teu povo. Salva o Brasil, salva, Senhor, esse mundo. Salva os governantes, Senhor. Salva-nos. Pai, mas nesse tempo também eu quero orar e abençoar a vida do pastor Josimar. Sim, ó Pai, Deus. com a sua liderança. Amém. Ó Pai, com essa equipe que Deus tem colocado, Senhor, para Ele cuidar e para fortalecer e para fazer esse trabalho. Cubra com Teu sangue cada um, Senhor, que está trabalhando, que está Em nome de intercedendo, que Jesus. está buscando. Em Porque, nome de Senhor, Jesus. nós somos os reparadores de brechas que o Senhor chamou e nós nos Sim, posicionamos Deus. nesse tempo. Ó Pai, para não se colocar, Senhor, ó Pai, como maioral, mas te trazer como maioral. O Senhor que cuida, o Senhor, ó Pai, que paterniza, o Senhor que dá o escape, o Senhor que dá refúgio, o Senhor, Pai, que protege. Pai, a Marta falou agora há pouco, ó Pai, como uma profeta. Ó Pai, o Teu amor como um escudo e broquel. Senhor, um dia eu aprendi que o escudo broquel, ele nos protege, é aquele escudo que protege o soldado, Senhor, de cima e embaixo. O Senhor tem nos protegido, Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor cuide de nós. O Senhor cuida e cuida bem. Ó Pai, nos leva a ter, Senhor, essa medida abundante que o Senhor quer, que transborde nesse tempo para atingir vidas, para atingir municípios, cidades, nações. Ó Pai, no nome de Jesus, pelo um caminho, Senhor, que o Senhor tem aberto. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos essa ferramenta, ó Pai, para chegar aos corações dos povos, Senhor. Ó Pai, da igreja, de pessoas que não te conhecem, Senhor, estão sendo alcançadas agora. Nós te pedimos que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alcance cada coração agora. Ó Pai, que o Senhor leva o pão de cada dia. O Senhor fala que o Senhor nos dá, não nos falta. Pai, mas o Senhor fala da oração da viúva. Então nós estamos, Senhor, ó Pai, nós aprendemos que nós somos essa viúva e nós estamos batendo na porta do Senhor agora, falando com o Senhor agora da nossa necessidade, reconhecendo, Senhor, a nossa dependência de Ti. Então salva, Senhor. Pai, uns dias atrás eu vi a Sueli orando, ó Pai, muito antes dessa pandemia, uma oração dizendo, Senhor, salva os pastores, nos salva, salva o Teu povo. E ela orou tanto salvando, que o Teu Espírito me diz, presta atenção nessa oração. Então, Senhor, esse é tempo de, Senhor, salvar. Salva-nos, Senhor. Salva-nos dessa ansiedade. Liberta-nos, Senhor, dessa pressão maligna. Ó Pai, visita aqueles que estão enfermos. Visita aqueles que estão sendo acometidos dessas enfermidades. Visita os médicos, os enfermeiros. Visita aqueles que estão trabalhando. Protege, guarda, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus. Ó Pai, salva-nos, Senhor, dessa situação. O Senhor, nosso Pai. Age por nós, Senhor. Cuida de nós. Ó Senhor, o Senhor, nosso Pai.
nós aceitamos, nós cremos, ó Pai, e nós nos derramamos, Senhor, nessa filiação, nessa paternidade. Cuida de nós, Senhor. Nós não sabemos, nós não temos condição. Nós declaramos, Senhor, as nossas limitações diante de Ti. Ó Pai, no nome de Jesus, então salva-nos, Senhor. Qualquer que seja a pressão, qualquer que seja a dor, qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja, Senhor, a calamidade que está estabelecendo, Senhor. Ó Pai, porque tem muitas pessoas sofrendo agora. Ó Pai, com câncer, sofrendo agora, Senhor, de infarto, sofrendo agora de outras doenças que, ó Pai, já não se falam mais, porque estamos acostumados com elas, na verdade. Acostumamos em ouvir. Mas nesse tempo, salva-nos, Senhor, de toda tribulação, de toda enfermidade, de toda angústia. Por favor, O Senhor disse que estaria conosco. Pai, nós somos daqueles adoradores como os filhos de Corá no Salmo 46. Dizendo, ainda, ó Pai, ainda que toda calamidade se estabeleça, o Senhor, nosso Deus, nós cremos no Deus de Jacó, o Senhor, nosso refúgio, o Senhor, nossa fortaleza. Ó Pai, nós cremos, Senhor, ó Pai, como o profeta Abacuque que disse que orou, gritou ao Senhor, e o juízo estava estabelecido. Mas ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que a calamidade passe por nós, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém. Pai, nós cremos nessa alegria, a alegria do Senhor que é a nossa força. Que essa alegria alcance a pastora Marta, alcance o pastor Alexandre, alcance, Senhor, no nome de Jesus, os seus filhos que tanto amamos. Pai, alcance a sua igreja, alcance o seu povo. Alcance o ministério Bálsamo de Leais, Sim, alcance Deus. as igrejas de Monte Sião e tantas outras que estão ligadas a esse ministério. Sim, Alcance Deus. os Em líderes, nome de ó Pai, Jesus. alcance os nossos governantes, ó Pai, Em no nome nome de de Jesus, com sabedoria, Senhor. Ó Pai, no nome do Senhor, para abrir a boca no tempo certo e falar o que é correto. No nome do Senhor, toda mentira, todo engano, desfaça, Senhor, Sim, e nos Deus. traz a tua direção. Aplane os Em nome caminhos, de Senhor. Jesus. Ó Pai Em tortuoso nome de nesse Jesus. tempo, e dai-nos a vitória no nome de Jesus. Amém. Amém, Tu Senhor. és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Ele se importa, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Senhor, continua nos amarrando no teu amor tão grande, tão leal, tão profundo. Deus, nesse tempo de dúvida, de dor, de angústia e de caos, amarra-nos a Ti, esconda-nos no Teu amor. Deus, nos livra-nos de nós mesmos, das nossas tendências à rebelião e à orfandade. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos das cadeias que nos prendem. Toque em nossa alma e faz de nós o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca os nossos irmãos aí
onde eles estão agora, dentro das suas casas, nas suas camas, eu não sei. Toca, Deus, com uma Toca, unção que Senhor, cura a toca. orfandade, que Em nome cura, de Jesus. Senhor Deus, raízes de rebelião, que arranca Sim, pela em raiz nome de todo o Jesus. mal, Em em nome de nome de Jesus. Em Jesus. nome de Jesus. Pastor Isaías, pastora Sueli, eu quero muito, porque já vai acabar, faltam 3 minutos. Ah, que delícia Ah, foi essa live, que delícia. Eu quero abençoar vocês. É uma honra. Às vezes a gente encontra com o pessoal da velha guarda, né? E a sensação que eu sim. tenho no meu coração é assim, Deus, que bom nós estamos aqui. Sobrevivemos, né? Estamos aqui de manhã em manhã, de decisão em decisão, por 18 anos, Amém. por 15 anos, por 17 anos, por 20 anos. E por tantos anos quanto o Senhor nos der. Eu vou orar abençoando vocês, amados, em nome de Jesus. A gente recebe. Senhor, em nome de Jesus, meu coração é cheio de gratidão. Ele está cheio, encharcado da gratidão do Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por tudo que os nossos olhos conseguem ver e por tudo que nós nunca saberemos. Nós te agradecemos, Deus, porque essa paternidade tem nos alcançado, essa paternidade Obrigada. tem nos sarado, essa paternidade tem nos feito melhores, mais nobres, essa paternidade tem nos dado condição de vencer as nossas guerras, essa paternidade tem nos colocado num lugar seguro, essa paternidade tem sido, Senhor, escudo e broquel. Tua fidelidade, como o salmista diz, é escudo e broquel. Nós queremos continuar nesse lugar de oração que nos sara, que nos paterniza, que nos protege, que nos cuida. Pai, nos ajuda. Nossa alma não quer orar. Nossa alma quer cama, nossa alma quer café, nossa alma não É quer verdade. Deus. Mas nós queremos querer. Nós E nós te queremos, nós pedimos, nos queremos. empurra para esse lugar de sede e fome de paternidade de Deus, em nome de Jesus. Eu queria conversar com você que está nessa live conosco, que você coloque aí nos comentários que foram abertos, para você compartilhar com a gente o que esse tema hoje falou com você, o que Deus falou com você no seu coração, o que você precisa deixar Deus entrar, em que cantinho da sua alma Deus precisa entrar. Compartilha conosco seu testemunho pessoal do que Deus falou com você nessa live. E eu quero te dizer, permaneça aí, continue orando, não saia daí. A Amém. próxima hora já está linkada, que eu já vi. Fica aí com a gente, porque Deus tem muito mais para nos dar, muito mais para derramar em nós. Em nome de Jesus, eu quero desde já agradecer ao nosso Abba Pai por essa oportunidade, né, Sueli, de romper com Sim. nossos limitadores. Eu sou um DI, mas eu acho que tem algum S escondido em minhas entranhas. E o Senhor tem feito nos romper com os nossos limitadores e eu agradeço a Deus porque Ele não tem desistido de nós. Amém? Amém. Fique com Deus, pastora Sueli. Eu tô doida para abraçá-los, para beijá-los. Tô Também, esperando o meu dia que a gente vai amor. voltar de novo a Sião, viu, pastor Isaías? Agora com a pastora Sueli Sim. da próxima vez, orando para Ancião. que Eita. Deus conceda a vocês, como um bom pai que Ele é, a Amém. oportunidade de estar lá. E se você que nos escuta também tem vontade de ir a Jerusalém, pede ao papai, e o papai, no tempo oportuno, vai te dar, vai te conceder o desejo do seu coração. Amém? Fiquem Amém. com Deus, fiquem em paz, em nome de Jesus. Beijo. Beijo, Tchau. princesa. Beijo. Tchau, Amamos Tchau, vocês. amor. tchau. Obrigado. Amém. Amém. Tchauzinho. Sai.